Eu não escolhi essa foto minha, não. Não sei por que tá essa foto aqui. Entra automaticamente? O meu é o do Google, não? Ah, deve ser. Deve ser do Ah, Google. O tem meu que foi do Google. trocar do Eu tive que Google. trocar no Google. Vou ter que mexer nisso também. Eu esqueço. Eu não vou poder ligar a câmera, não, porque eu tô no carro. Ah, tá bom, tá bom. Depois eu ligo a câmera. Tá bom, então. Esperar só mais uns 2 minutinhos para ver se alguém entra. O Jefferson aí. O Gerson entrou e saiu, mas ele deve voltar. E aí a gente começa. Tá bom? Deixa eu dar 10h35 em ponto. Rafa! Davi tá aí, ó. Ó, o Davi aparecendo lá. Então, eu tentei, como o Jefferson falou, fazer pelo Google Meet, mas pediu o CNPJ, pediu um monte de coisa, aí eu achei mais fácil pelo Zoom, entendeu? Sério? Ah, deixa eu falar uma coisa. A Helena me falou hoje que tá podendo fazer com 50 pessoas. Eu não sabia isso, não. Para mim era só até 8. Aonde que dá para fazer? Aí ela falou que agora ampliou para 50 Aonde? no WhatsApp. Eu tentei ver o WhatsApp, mas era só 8 pessoas mesmo. Não sei se teve alguma atualização, ou tá para fazer isso, mas eu não consegui, não. É. Aí ela tinha comentado comigo, eu disse, pô, vou Ah, eu tentar. não tentei, não. Ela que me falou hoje de manhã. Deve ter uma atualização, então, né? Provavelmente. Provavelmente. E no Google Meet parece que é mais completo que esse aqui, né? Para compartilhar a tela e tal. Porém, eu não consegui, achei muito complicado assim para poder fazer a inscrição. Pediu o CNPJ, pediu provedor de internet, pediu um monte de coisa. Aí acabou ficando complicado. Eu disse, vou fazer pelo Zoom. Esquisito. Deve ser pelo modo que você entrou, não. Deixa eu mandar o link aqui no chat, ó. Vai abrir direitinho. Eu acabei de gerar. Você logou como? Daí depois eu peço para você me explicar direitinho o que eu faço contigo. Tá. Esse link aí que eu te mandei, João, ele é permanente. Se você quiser, por exemplo, semana que vem fazer aula e mandar esse link lá no grupo, ele vai estar disponível pra gente para sempre. É só salvar ele aí num lugar que já está disponível para a turma. Entendi. Vou botar aqui no meu caderno de notas aqui. Anota aí no teu caderninho e semana que vem já, se você já quiser, faz assim. Entendi. Beleza. Falta 1 minuto para a gente começar. Eu vou gravar também. Já está gravando a nossa aula. Primeiramente, né, já deu bom dia, Pai do Senhor, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de fazer essa aula mais presencial, né, de conversar, bater papo, discutir ideias e aprender com todo mundo, né? Entendeu? Amém. Amém. Então, alguém que, antes de começar, gostaria de orar? Se prontificar para orar? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom dia, pessoal. Eu não liguei o microfone porque eu estou na sala aqui. A televisão está ligada. Mas eu me prontifico a orar. Tá bom. Ora por nós, então. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar o João Vitor, Senhor, para que ele possa ministrar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, que ele possa transmitir com maior clareza, Senhor, e que, como diz a Tua palavra, Senhor, que venha a ser como pregos bem fixados no nosso coração, Senhor. Que, em nome de Jesus, a Tua palavra venha achar, Senhor, morada nas nossas vidas,
que ela venha fazer toda a diferença, Deus. Queremos te louvar, te engrandecer. Em nome de Jesus, essa oração que nós te fazemos. Amém. 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 Então, irmãos, antes de mais nada, nós sabemos que nós estamos estudando uma série, né? Que essa série fala dos 10 mandamentos. Nós estamos no terceiro grande mandamento, no terceiro mandamento, que é exatamente o devido respeito ao nome de Deus. Eu vou lendo alguns trechos, a gente vai comentando, cada um tem a liberdade de comentar, expressar o que Deus falou no coração de vocês, o que vocês acham, e a gente vai aprendendo. Introdução. Aparentemente, as nações pagãs em torno de Israel às vezes invocavam os nomes de seus deuses ao fazer juramento, de modo que as pessoas que o faziam seria levada mais a sério ou dado mais peso como se... Ô, João, Opa, o Gerson e a Celiane tá falando que estão esperando para entrar. peraí. Mandaram lá no grupo. Tá. Eu vou liberar você, Jefferson, como um dos como um administrador, tá? Tá. Pra Aí não poder- te atrapalha. aí Beleza. quando eu tiver o Jefferson. Tornar anfitrião. Aí. Beleza. Vamos voltar lá para a leitura. Aí você vai colocando o pessoal que vai entrando aí, por favor. Então, voltando aqui à leitura. Aparentemente, as nações pagãs em torno de Israel às vezes invocavam os nomes de seus deuses ao fazer juramento, de modo que as pessoas que o faziam seria levada mais a sério ou dado mais peso, como se dependente de uma detida análise do texto contido no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13 a 15. Alguém quer ler? Ou pode ler aí? Se não, leio. Tô abrindo aqui. Ok. Deuteronômio 6. Capítulo 6, 13 ao 15. Vou ler. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Amém. Não sigam nenhum dos deuses dos vizinhos, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Amém. Amém. Então, é de costume de muitas pessoas, né? Quando estão contando uma história, ou falando alguma coisa, ou querem dar mais ênfase, isso já é uma prática de muito tempo, que a gente pode perceber pela Bíblia, sempre jurar por alguma coisa, jurar por Deus, jurar pela mãe que morreu, jurar pelos filhos,
jurar pela morte dos outros. Então, isso era uma prática desde muito tempo. A gente pode ver que já em Deuteronômio, o Senhor já abominava esse tipo de coisa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não? Vou seguir então. A Bíblia nos revela muitos adjetivos que demonstram a importância do nome de Deus. O nome santificado, Mateus 6, 9. Santo, tremendo, Salmo 111, 9. E majestoso, Salmo 8, 1. Dentre muitas outras descrições. Quando o nome de Deus não é tratado com esse respeito, é pecado. Isso é o que afirma o terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. Como eu disse, algumas pessoas, até no meio de nosso meio, né, às vezes juram por Deus. E o nome do Senhor ele não foi feito para ser dito ao léu, né, aos quatro ventos. Tudo, ai meu Deus, ai, tal. Sendo que nós sabemos hoje que o nome de Deus não é Deus. Era um nome com consoantes, somente com consoantes. Está escrito lá no final dessa lição, somente com consoantes. Logo depois foi introduzido os vogais. E o nome de Deus, ele era tão importante que esse mandamento eles já cumpriam. Os pais ensinavam para os filhos de forma que nem todos pronunciavam da mesma forma. Por isso, colocaram consoantes no meio do nome, porque o nome é todo colocaram vogais, ele é todo em consoantes. Logo depois, se criou, convencionou que seria Jeová, né? Jeová. E algumas pessoas dizem Jeová. Por que isso? Porque o nome do Senhor não era para ser dito de qualquer forma, a qualquer momento e toda hora. Era um nome santo, como ele descreve aqui, um nome santificado, um nome tremendo, majestoso, e muitas outras afirmações sobre esse nome. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Quer compartilhar uma experiência, alguma coisa? Eu queria falar uma palavra. Fica à vontade. Naquele tempo, o temor era tão tremendo quanto ao nome do Senhor que as pessoas temiam proferir. Existe também históricos, né, que ao escrever a palavra, né, do nome do Senhor, a letra, né, a palavra Senhor, era escrita com canetas diferentes, em especial a palavra, tá, que é o nome do Senhor. Então, o temor era tremendo. E hoje em dia, esse nome está sendo, né, desprestigiado. Né? Isso, é verdade. A importância que o judeu dava para as coisas de Deus é algo a ser seguido, né? Então, claro que a gente não vai incentivar as pessoas a se dedicarem ao judaísmo e criar ritos, mas eles tinham um temor tão grande que isso chega a nos constranger. Por exemplo, um judeu não coloca nada em cima da Torá. Por que ele não faz isso? Porque é a palavra de Deus. E, por exemplo, a gente tem mania de colocar um celular em cima da Bíblia, né? Uma outra coisa. E a Bíblia e a Torá não ficava embaixo de nada. Estava acima de todas as coisas. Tanto fisicamente, né? E não permitia que ninguém ficasse folheando, mexendo, porque eles dão, né, uma importância muito grande à palavra do Senhor e tudo que se referia a Deus. E acho que em muitos, a gente tem que também se assemelhar a isso, entendeu? Vamos continuar aqui. A palavra vão, contida no texto, a palavra vão contida no texto é de especial importância para a compreensão do mandamento,
De acordo com o dicionário hebraico Strong, essa palavra é utilizada para significar vaidade, mal, ruína, inutilidade, engano, indigno e sem resultado, fraude e dolo. Você vê uma coisa importante, né? A palavra vã, ela tem essas expressões, a gente pode até encaixar no nosso dia a dia. Por exemplo, no fato de falar do nome do Senhor, de forma vã, né? Engano, indigno, sem resultado, fraude ou dolo. Uma coisa que eu quero trazer para os irmãos lá para o final, e se os irmãos comentarem, a gente entra nesse assunto. Eu vou esperar alguém comentar para a gente entrar no assunto. Porém, hoje em dia, nós cristãos fazemos dessa forma. E muitos cristãos, eles citam o nome do Senhor de forma errônea, de forma vã, com engano, com vaidade, inutilizando o nome do Senhor, transformando em digno. Tem um texto que nós vamos ler, né? Santificado seja o teu nome. Essa é a importância do nome do Senhor. Santificado seja o teu nome. As pessoas têm que entender que o nome do Senhor é santo e não deve ser dito de qualquer forma. Se alguém quiser comentar, pode liberar o microfone. A aula é muito curta, tá, irmão? Se eu ficar só falando aqui, no instante, acabou. Entendeu? Então, quem quiser compartilhar alguma coisa, falar, pode ficar à vontade. Assim, conforme você está falando aí sobre a questão vã, né, da utilização da palavra, né, na minha época de criança, de adolescência, meus pais me advertiam quanto a essa palavra. Utilizar a palavra do Senhor de qualquer forma. Né? Hoje em dia, né, o que as pessoas, né, querem inutilizar aquele cara lá de cima. Olha só, a forma de se expressar do Criador do universo, aquele que criou o céu e a terra. A falta de temor, a utilização da palavra em vão, porque para se prevalecer de uma situação, as pessoas utilizam essa palavra para, né, aqui está falando com fraude e com dolo. Não é isso? Isso. A palavra diz fraude e dolo. Não, meu amigo, pode crer. Se Deus não for comigo, pode ir. E ele não está falando mentira. Entendeu? Aí, quer dizer, a palavra de Deus está sendo, a palavra Deus está sendo colocada para dar validade, tá, aos seus feitos, à sua própria palavra, ou seja, a palavra daquele que fala. Entendeu? Para validar, né, naquele ato fraudulento, naquele ato de dolo, que tem a intenção de prejudicar. Ele diz, não, confia em mim, rapaz, eu sou homem de Deus. Quer dizer, colocou a palavra, o nome Deus, para validar os seus atos fraudulentos. Né? E outros demais utilizam a palavra de Deus, né, como uma coisa que, né, simbolicamente, descrédito, dando ao nosso Deus, né, aquela coisa simplória, né, como se fosse um qualquer. E nosso Deus, conforme você acabou de falar aí, né, o Santíssimo, né, o Deus Santo, Santo dos Santos, é o nosso Deus. Aí sim, essa é a minha colocação. Então, o que o irmão falou é uma coisa muito séria. Isso para os anos 50 e 70, entre os anos 50 e 70, os nossos pais, avós, eles tinham uma responsabilidade com o nome muito grande. Muito grande. Principalmente nós, da geração de 80, 70 e 80. Certamente já comprou na vendinha apenas com o nome do pai, da mãe, da avó. Eu vim pegar aqui 1 quilo de feijão na vendinha da esquina. Porque o nome era colocado que você é filho de quem? Eu não queria saber seu nome. Queria saber quem você era filho.
Então, o nome para os pais, para os nossos avós, era algo muito importante. Era considerado o nome dele. Você quer jogar meu nome na lama? Um filho que se envolvia com drogas, ou roubo, ou homossexualismo, nessa época, era uma coisa terrível. Os pais diziam assim: você quer jogar meu nome na lama? Então, eles sempre deram muita importância ao poder do nome, né? Quem é o filho de tal pessoa, que aquele homem é um homem sério, um homem, não vou nem falar de Deus, mas assim, um homem de caráter. Aí dava um adjetivo para a pessoa, para os nossos pais, né? Mas isso foi banalizando, principalmente nos anos 80. Os que são nascidos nos anos 80, isso caiu muito, 80 e 90. Por quê? Os dos anos 80, até via os pais falando sobre isso. Mas nós, dos anos 80 para cá, fomos tendo os filhos, fomos deixando cair em desuso isso. Isso foi virando comportamental. Por quê? Por causa de uma coisa. Não vou dizer que é ruim, entendeu, irmãos? Mas banalizou. É o crediário. Por quê? Muitas pessoas que começaram a ter cartão de crédito, começaram a estourar cartão de crédito, deixaram entrar no SPC e Serasa, esperar 5 anos para poder tirar o nome, porque o nome caiu em desuso, em descrédito. E você ter o nome limpo na praça, isso era muito bom para os nossos pais. Isso eu estou falando culturalmente, Brasil, tá? Agora, no cristianismo, trazendo para o cristianismo, isso é inaceitável para a gente. Entendeu? O cristão ele tem que ser bom administrador. Eu acho que todo mundo já tem problema financeiro, mas entrar no crediário, sabendo que não vai pagar e tal, sujando o nome, entendeu? Isso é ruim para caramba, entendeu? Para a gente, cristão. Fala aí, Luciano, motorista. Gostei dessa, hein? Gostou de quê? Pode falar. Gostei dessa posicionamento seu. Realmente, isso daí tem muito Essa a ver com analogia é você. legal do nome sujo, gostei também. Então, O nome fica, antigamente, né? Falava muito sobre a honra da pessoa, né? isso. E aí, trazendo para o nome de Deus, né? Quando a gente usa o nome de Deus em vão, a gente está desonrando o próprio Deus, né? A gente pode fazer esse comentário também. Justamente. E é uma coisa que não que o crediário, irmãos, ó, eu quero deixar bem claro, o crediário ele não é um problema, não deveria ser para a gente, tá? Ter cartão de crédito, Casas Bahia e tal, mas nós temos a obrigação de aprendermos. Se nós não somos, aprendemos a ser bons administradores, entendeu? Se nós não somos, aprendemos. Por quê? Para que o nosso nome esteja limpo. Por exemplo, é muito ruim. A Bíblia diz assim: não ficar devendo nada a ninguém. Isso está escrito. Não que isso seja impossível de acontecer. Claro que pode acontecer uma pandemia, por exemplo, e acabar com nossas finanças, entendeu? Ou outras situações, como o Gerson, por exemplo, deve ter passado pelo plano Collor, né? Onde o pessoal tinha lá a sua poupança e o Collor meteu a mão em tudo para poder reestruturar. Essa daí, só está cavando coisa importante. Rapaz, essa época foi muito terrível, mas é uma grande verdade que você está falando aí. Então, e as pessoas entraram em crise financeira, principalmente cristãos também. Mas o que eu estou falando é que tem pessoas que já entram no negócio sabendo que não podem pagar. Sabendo que o nome vai para o buraco, entendeu? Isso mostra uma falta até de caráter, entendeu? Eu não sei, vou fazer, quando lá na frente tiver o que vai dar. Isso é ruim, entendeu? Quando você tem perspectiva de ganhar o dinheiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se planeja e algo dá errado, aí tudo bem, é aceitável. Mas tem pessoas que já entram com essa má índole de tentar passar a perna no crediário, entendeu? Meu nome vai sujar, mas daqui a 5 anos vai limpar.
Então, mas daqui a 5 anos eu faço de novo. Aí pego o cartão de 5 mil e sai estourando. Isso é ruim, entendeu? Na verdade, isso foi introduzido no mundo, principalmente nessas épocas, porque surgiram crediários com valores mais altos e tal, e foi banalizando. E o grande problema aqui, sem sair do foco da nossa aula, é que a banalização do nome, né? Não importa, meu nome daqui a uns dias limpo, entendeu? Daqui a uns dias limpo. Mas vamos dar com... Se alguém quiser falar mais alguma coisa, o espaço está aberto, depois a gente dá continuidade. Aqui nesse tema daí que você pontualizou, o perdão, parou tudo? Não. O perdão, né, é como se fosse o crediário na mão, certo? O perdão de Deus foi como se fosse o crediário na mão. Como a pessoa recebe esse perdão, ele banaliza, de certa forma, né, como se fosse o crediário, conforme você está dizendo, ele, eu vou pedir perdão a Deus e está tudo certo. E começa a fazer de novo. E cai em repetição. Né? Então, essa questão de crédito que você está falando, com relação à perda do conceito de perder o seu nome, né? Entrar em descrédito, porque com o perdão, o Senhor nos perdoa e nos purifica de novo. Então, a gente está livre daquela responsabilidade. Mas, na verdade, não. A gente tem que ter, pela grande misericórdia do Senhor e pelos avisos já preditos, né, nas suas cláusulas, né, nas suas cláusulas proibitivas, né, que nos delimita como nós devemos nos comportar no mercado, no caso que você falou, no mercado de consumerista, né, e no nosso caso, no caso de santificação. Então, o perdão ele serve para a nossa santificação. Então, o nosso estado é de ficar permanentemente santo como ele é santo. E não o inverso. Utilizar o crédito, o perdão, como meio, tá, de você banalizar a repetidas vezes dessa perda de crédito. Né? O perdão seria a perda de crédito. Então, já que o perdão me veio, eu posso pecar de novo. Então, existe essa banalização de determinadas pessoas, e não a santificação. O perdão é exatamente para que você se arrependa e não erre mais. Positivo. Eu gostei dessa visão. É justamente isso. Então, nós cristãos, nós usamos muito isso, né? A graça de Deus, e acabamos banalizando. Paulo, ele fala sobre isso, né? Não sobre a gente estar se santificando e não voltando ao pecado. Quando nós fazemos isso, nós invalidamos o sacrifício de Cristo, né? Porque se tornou banal. Mas vamos dar prosseguimento. Não tomar o nome de Deus em vão. Nas lições de Steve Shirley, tomar o nome de Deus em vão é geralmente feito em 3 maneiras. Usando o nome de Deus ao fazer o falso juramento, né? A pessoa usa o nome de Deus para jurar. Eu juro por Deus, eu juro por Deus que não é assim, eu juro por Deus que não foi isso, eu juro por Deus que não foi aquilo. Tanto é que isso é de forma banal, mas o nome de Deus ele é tão importante que se você for para um julgamento, você tem que colocar a mão sobre a palavra e jurar, né? Jurar, que juro que vai falar a verdade, somente a verdade e tal, né? Em nome de Deus. O nome de Deus, as pessoas se associam como a verdade, e é a verdade, certo? É uma das formas de a pessoa usar o nome de Deus em vão. A segunda forma, usando o nome de Deus de uma forma sem sentido, frívola ou profana, né? Em músicas, que muitas vezes a gente repete, em frases impróprias, ou seja, está falando de sexo e bota Deus no meio, entendeu? Então, acaba colocando o nome do Senhor no meio. E a terceira forma
Desculpa, aqui eu mexi aqui. Estou aprendendo a mexer nesse negócio. Profetizar falsamente, ou seja, dizendo que o Senhor disse algo que ele não disse. Algumas pessoas, né, principalmente no nosso meio, fazem muito isso, né? Profetizam, o Senhor me disse e tal. O Senhor, ele condena isso, né? Se for ler esse texto aí de Ezequiel 13:7, que é bem pesado, quem puder ler, por favor, pode abrir o microfone e ler para a gente. Ezequiel 13, versículo 7. Não tivestes visão falsas e não falaste adivinhações mentirosas, quantos disseste, o Senhor disse, sendo que eu não falei? Pode continuar, pode ler os 2 versículos seguintes. Portanto, assim diz o Senhor, Deus, como falais falsidades e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor. Minhas mãos será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, e nem estarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Amém. Então, é uma coisa grave e que muitas vezes também foi banalizado, usar o nome do Senhor para profetizar. O Senhor me disse, o Senhor disse isso, sonhei com aquilo, é assim, vai ser assim, porque o Senhor disse. Então, eis que te digo, tudo isso, né, nós vemos, principalmente nas igrejas mais pentecostais, e tem muito disso. E muitas pessoas fogem dessas igrejas, vêm para uma igreja mais tradicional, justamente por isso, né? E tem algumas pessoas que saem da igreja tradicional e vão para as mais pentecostais para ter isso. Então, assim, é gosto, mas o Senhor condena os profetas que usam isso, o nome dele, de forma mentirosa. E tem o caso de Balaão, né? Balaão, entre outros, que profetizaram mentiras e o Senhor condenou. No caso de Balaão, ele até fez uma mula falar para ele desistir daquele pecado. Então, é uma coisa muito séria. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade, hein, irmãos? Em relação a essa questão de falar em vão também, eu acho que a gente fala muito no nosso cotidiano, né? Qualquer coisa a gente, ai Jesus, ai Deus, ai não sei, né? E eu acho que, de certa forma, isso também é uma falta de temor, digamos assim, né? Porque você falou da questão da banalização do nome de Deus, e eu acredito que essa também seja uma forma da gente usar o nome de Deus em vão, né? Tá certo, justamente. Então, e aqui a gente vai entrar no segundo tópico, ter cuidado ao fazer promessas ou juramento. Diante do quadro narrado, é necessário discutir o quão sério é fazer uma promessa ou juramento, a fim de reafirmar que nunca pode ser feito sem uma análise cuidadosa e oração. Algumas pessoas acreditam que é um pecado em si mesmo fazer uma promessa, o que parece fazer sentido e, ao mesmo tempo, deveria ligar o nosso sinal de alerta. Quando observamos que as palavras de Jesus, Mateus 5, 34 e 37, reafirmadas por Tiago 5, 12. Quem puder abrir esse Mateus 5, 34 e 37. Alguém? Posso ler? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada
de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu queria tornar o meu pretinho de novo, mas não dá. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Eu não posso tornar o meu cabelo branco em preto. Só pintando, né? Pintando Só dá. tentando. Pintando dá. Mas olha só, eu queria dar ênfase no versículo 37 aqui, ó. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto procede do mal, ou do maligno. A Bíblia fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? E Cristo, ele mesmo se define como conselheiro, príncipe da paz. Ele mesmo disse que ele é a verdade, que ele é o caminho, entendeu? E de nós não pode ter outra palavra. Sempre falarmos a verdade. E quando nós dizemos assim, eu vou fazer para uma pessoa e não fazemos, nós estamos mentindo. De algumas vezes, não intencionalmente, mas temos que nos esforçar para que todas as vezes que nós dissermos a palavra, eu vou fazer isso, cumprirmos com aquilo que nós cumprimos, como falamos. Isso acontece muito no casamento, também no trabalho, acontece também na igreja, quando dizemos que vamos fazer uma coisa lá na igreja, tal, ajudar e não fazemos. Aconteceu outra coisa e tal, entendeu? E as pessoas acabam entrando, caindo no descrédito, porque todas as vezes que nós dizemos assim, eu vou fazer, aí sempre tem um problema, nós dizemos que não dá, as pessoas nem esperam mais que nós vamos fazer aquilo que nós estamos falando. Tá bom, tá, tudo bem. E nem espera mais que nós vamos fazer. Promessas que nós fazemos por cônjuge, são essas coisas que acabam trazendo para nós um descrédito total. E como a Bíblia diz que nós somos cristãos, que quer dizer pequenos cristos, que somos a imagem e semelhança de Cristo. E se alguma pessoa quer vir a Cristo, ele tem que ver esse símbolo, essa identidade em nós, entendeu? Olhar para nós, ele fala a verdade. O João, a Rafael, a Isabela, o Jefferson, o Gerson, eles falam a verdade. Então, quando eu for crente, eu vou ser igual a ele. Você vê que a gente não ouve mais essa frase. Antigamente, quando a gente ia evangelizar, sempre alguém na rua dizia assim: tem uma vizinha lá na rua, cara, quando eu aceitar Jesus, eu vou ser igual a ela. Por quê? Aquela mulher era uma referência, aquela pessoa era uma referência. E essa referência tem caído em desuso justamente por causa disso, a banalização do nome. E é um nome que está sobre nós, e eu vou entrar agora nesse assunto, porque eu acho, irmãos, eu achei essa lição apenas uma introdução, serve para vocês. Por quê? Hoje, o nome está acima de todo nome, é o de Jesus Cristo. E em nenhum momento ele fala sobre isso. Em nenhum momento. Se temos alguma responsabilidade, é com o nome de Jesus Cristo. E é banalizado. Quer ver uma coisa? Ninguém aqui vai orar por uma pessoa e dizer Jeová. Ninguém. E o Senhor Jesus passou para nós uma responsabilidade de carregar o nome dele de uma forma tão espetacular. E nós banalizamos. Hoje tudo, meu Jesus. Se temos que ter temor de um nome, irmãos, não desmerecendo o nome de Deus, mas o nome que foi dado acima de todo nome foi justamente esse, Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Foi a ele. Se nós formos ver lá em Atos 4, 11 e 12, que eu gostaria que os irmãos abrissem, né, a Bíblia, em Atos, capítulo 4. Versículo 11 e 12.
Aqui o texto vem dizendo: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. O nome do Senhor, ele foi dado para salvação. Esse é o nome que está acima. Em Efésios, lá, nós temos, em Efésios, capítulo 2, versículo 5, 11. Vou abrir aqui e vou ler para os irmãos. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou, juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Jesus Cristo, para nos mostrar nos céus vindouros e abundante riquezas na sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vos engane, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Eu acho que eu li o texto errado, peraí. Efésios 2, 5. Efésios 2, 5. Deixa eu achar o texto aqui rapidinho, irmãos. Você está falando sobre o nome de Jesus, né? Tem uma referência muito boa em Filipenses capítulo 2, né? Que fala que o nome de Jesus... Hã? Eu acho que é esse aí. Ah, sim, então. Que fala, né, que pelo fato dele ter se humilhado e tal, Deus Então, é justamente esse deu aí. um nome para ele, que é o nome de Jesus. É Filipenses, capítulo 2, 5 ao 11. Eu marquei errado aqui, vou abrir para ler. Botei Efésios, mas é Filipenses. Eu não sabia não, hein? É conexão aqui. Tá ferrado, hein? Ajudador, isso aí. Vamos lá, vou ler aqui. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus os exaltou sobremaneira, e deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Era esse texto, eu coloquei Efésios, mas era Filipenses. Para que no nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então, se temos que dar ênfase a um nome hoje e a procuração que nós temos, se o próprio Senhor Jesus nos deu, tanto em Mateus 28 como Marcos 16, na grande comissão, nos deu essa autoridade no nome de Jesus, nós não devemos usar de qualquer forma. Ah, Jesus, tomar topada. Ai, Jesus, Jesus. A gente vê muita banalização disso. E esse é o nome que está acima de todo nome. Né? Muitas vezes as pessoas brincam com isso, brincam com o Senhor, usam o nome do Senhor e às vezes perguntam, pô, eu orei por tal pessoa e não aconteceu nada, eu pedi a Deus em nome de Jesus, mas não aconteceu nada, justamente porque banalizou o nome. Né? Banalizou. Quer ver uma coisa? Se temos que orar, quando nós oramos por um enfermo, nós oramos pelo nome de quem? Do nosso Senhor. Se oramos por libertação, nós usamos o nome de quem? Do Senhor.
Se oramos porque queremos alguma coisa, nós oramos pelo nome de quem? Do Senhor. Então, principalmente os evangélicos, ditos evangélicos, cristãos, dessa geração, dessa nossa geração, nós temos feito muito isso, banalizado o nome do Senhor. E acaba que esse nome nada mais é que uma procuração. Se você for conversar com um advogado, e for entender o que é uma procuração, por exemplo, o Luciano ele trabalha com imóveis, e muitas vezes ele precisa de uma procuração para poder fazer uma venda ou uma compra, e essa procuração dá toda a autoridade do nome da pessoa, fica na mão do Luciano. E era justamente isso que acontecia. E é o que acontece nas nossas vidas hoje em relação ao nome do Senhor Jesus. Porque toda autoridade... É isso mesmo, irmão. Né, Luciano? Quer falar um pouquinho? Pode falar. Essa semana mesmo eu fiz, sabia? E aí eu tive uma experiência legal, porque eu fiz um aluguel lá na Barra, e a advogada, ela tem uma procuração do proprietário que ele está na Espanha, né? Aí depois que acabou todo o negócio, ela falou assim, Luciano, da mesma maneira que eu sou procuradora dele aqui, resolvo tudo por ele, o Senhor, nós somos procuradores do Senhor Jesus. Será que nós temos feito bons negócios para o Senhor Jesus? Eu fiquei com isso, achei muito legal. Então, é justamente isso que eu queria trazer para a gente. Porque nós temos a procuração do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, toda autoridade, todo poder, está nas nossas mãos. Mas, de forma errônea, nós banalizamos. É a mesma coisa, o Luciano pegasse essa procuração para fazer, ou esse advogado pegasse essa procuração para fazer besteira, ou fazer um negócio errôneo, uma coisa ilegal. As consequências vão vir. Você vê aí, política, acontece muito isso na política. As pessoas usam laranjas, empresas são abertas com o nome de laranjas, justamente por isso, para poder deitar e rolar e o nome desfazer desse nome. Entendeu? E nós, muitas vezes, usamos o nome do Senhor Jesus de forma banal. Muitas vezes usamos para poder dar crédito, como vimos logo atrás, pessoas que profetizam e falam e dizem para dar crédito. Aí foi o Senhor que disse. Né, irmãos? E isso acaba atrapalhando até o nosso relacionamento com Deus. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, com base nisso que a gente está estudando. A Rafa, ele até falou, né, Rafa, que às vezes a gente fala muito o nome de Deus acaba sendo em vão, né? Eu tenho que me policiar um pouco quanto a isso, porque antes da gente se converter, a gente falava assim, Nossa Senhora, mesmo quem não era católico falava muito, né? Nossa Senhora, tudo era Nossa Senhora. E aí, depois que você se converte, você é repreendido por isso e você muda, né? Aí você começa, ai meu Deus. Aí quando você também escuta uma notícia, você fala, Jesus. Então a gente acaba falando muitas vezes, policiar mesmo para não usar em vão, né? Eu nem tinha me atentado nisso. Foi bom a tentar diminuir, né? Não, com certeza. E a gente tem que entender que o nome do Senhor ele tem todo o poder, não é muito poder, é todo o poder. Davi botando na cabeça. Todo o poder. E esse poder ele não pode ser usado de forma negligente, né? Tem que ter a gente tem que entender o que nós temos nas mãos. Mas vamos dar continuidade. Eu queria que os irmãos entendessem que eu trouxe para o nome do Senhor, é porque, na verdade, nós usamos ele na prática. O nome Jeová, dificilmente a gente vai ver um cristão usando o nome Jeová, e a procuração do nome Jeová não é para curar, não é para salvar. Quando a pessoa aceita Jesus e você coloca a mão lá e vai orar pela pessoa, você ora e diz em nome de Jesus. Então, eu achei essa lição até como eu gostaria que tivesse a continuação. Eu acredito que tem, deveria ter.
porque ela dá toda a introdução no Velho Testamento e nós estamos na graça. E na graça foi entregue a nós o nome do Senhor Jesus. Então, assim, na prática, o nome Jeová era muito bom, era utilizado dessa forma lá para os antigos. Mas depois da graça, a partir da graça, passamos a usar o nome do Senhor. Por comissão, né? Foi comissionado em Mateus 28, como eu falei, e em Marcos 16. A gente pode até ler agora, né? Eu posso falar uma coisa depois? Pode falar agora. A questão que quando você fala do passado, né? Que é no Velho Testamento, Jeová, né? E passamos a conhecer Jesus a partir de Jesus, né? E ele se relacionava a Deus como Pai. Essa proximidade, né? Que ele nos deu, tá? Porque ele tratava de falar com Jesus. Todo mundo conversava com Jesus. Todo mundo fala, Jesus, 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 filho de Davi. Oh, cala, rapaz, fica calado. Vai incomodar Jesus? Assim, não, deixa ele. Então, quando Filipe chega assim e fala, oh, deixa-me ver Deus, mostra-nos Deus. Ele fala assim, poxa, você está me vendo e você está me pedindo para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Essa proximidade, quando a gente às vezes fala de Jesus, conosco mesmo, a gente está aqui na nossa intimidade, né, do nosso lar. Aí você fala, eu converso muito com a Neuza, falamos de Jesus aqui na conversação. É uma relação. A gente tem que tomar cuidado entre a banalidade e a intimidade. São coisas distintas. Nós não podemos perder essa intimidade, tá? Que é quando você conversa com Jesus pela proximidade. Porque nós reconhecemos que o Senhor é Senhor dos senhores, Rei dos reis, é o Criador, nos concedeu a graça à eternidade. Sabemos disso. Mas a proximidade de irmão, nós não podemos perder essa proximidade. O reconhecimento, sim, de não ser em vão chamá-lo, mas nós não perdemos essa proximidade, tá? De quando nós pensarmos nele, falarmos nele, né, proferirmos o nome dele, é ter essa intimidade no coração e mente, para nós não cairmos na banalidade. Porque quem utiliza ele não de forma banal, ele, de fato, ele parece que não conhece a Deus. Fala de uma pessoa que é estranha. O presidente é um cara, fala dele, torto direito. Mas não tem proximidade dele. Mas utiliza o nome do presidente, fala do nome dele, ou ele é bom, ou ele é mau. O presidente está nem aí para ele. Mas quando você fala de Jesus Cristo, né, sabendo que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores e nosso irmão, e quem vê a ele vê o Pai, com essa intimidade, você só em falar nisso assim, dessa forma, o nosso coração começa a fervilhar, porque ele é o Senhor dos senhores. Amém. Né? Então, é essa característica que nós não podemos perder como irmãos de Cristo. Somos co-herdeiros de Deus e sabemos exatamente quem é Deus e sabemos exatamente o seu posicionamento na sua grandiosidade. É isso nós não podemos perder. Sabe? Nem ficar com tamanho temor de não proferir o seu nome. Qualificar o seu nome, né? E dimensioná-lo, tá? De tal forma que nós tenhamos temor em nosso coração ao utilizar o nome. Amém. É uma via de mão dupla, né? Na verdade, assim, a gente não, como o irmão falou, a gente não pode esquecer que nós somos servos dele, irmãos de Cristo e em Cristo, né? Porém, a gente não pode deixar banalizar. É que algumas igrejas, infelizmente, eles acabam banalizando o nome do Senhor. E outros não fazem jus, não sabem ou não praticam a intimidade com Cristo. É uma via de mão dupla. Mas eu queria deixar aqui o texto que eu falei, que está em Marcos,
capítulo 16, versículo 15 ao 18. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Aleluia. Então, nessa comissão, Jesus Cristo nos ortogou essa procuração, que eu falei aqui, deu o exemplo do Luciano, nos ortogou essa procuração justamente para fazer essas coisas. E acabamos que temos esse poder, essa procuração na mão, ou não utilizamos, engavetamos, ou simplesmente banalizamos. E como o irmão falou, há uma via de mão dupla. Às vezes a pessoa ou utiliza de forma errada porque utiliza demais, né? Ou simplesmente não utiliza. Mas nós temos essa autoridade, nós temos essa comissão nas nossas mãos, essa autoridade nas nossas mãos. E a pessoa que entende isso acaba galgando ou andando mais rápido, ou conquistando com o Senhor coisas maiores, experimentando o poder do Senhor. E outros não, né? Infelizmente. Às vezes se associa mais com o pecado que o nome do Senhor. Esquece de que é servo de Cristo, que reflete como espelho a imagem de Cristo e acaba fazendo tudo errado. Alguém quer comentar mais alguma coisa para a gente poder seguir? Um de cada vez, para não bolar aqui. Você ia ler um texto, né, João? Eu acabei de ler, o Marcos. Marcos, né? É isso mesmo. 16, 15 ao 18. Que é justamente sobre isso, né? Que ele diz aqui: e esses sinais seguirão os que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e tal. Então, ninguém tem nada a acrescentar, vamos seguir aqui. Até porque a minha versão do Zoom, ela não é paga. Então, eu só tenho 40 minutos, entendeu? Podendo voltar. Mas vamos tentar terminar em 40 minutos para poder ser bem sucinto, né? Vamos voltar lá para o compartilhamento. Aplicação para a nossa vida. Quando fazemos algum juramento, promessa, por mais simples que seja, estamos fazendo em nome de Deus. Portanto, se o fizermos e não cumprimos, infringimos o terceiro mandamento, levar o nome de Deus em vão. Tenho vivido de forma que o nome de Deus seja louvado ou engrandecido, ou tendo tratado com displicência. Foi o que eu falei anteriormente, né, irmãos? Nós estamos cercados por um grande número de testemunha. E as pessoas ficam olhando para nós, para tudo que nós falamos. A gente assume compromissos e não fazemos. E com todas as vezes que nós não fazemos, nós acrescentamos um sentimento no coração da pessoa que nos vê. Descredibilidade. Nós começamos a perder o crédito. Né? Tem pessoas que pegam uma coisa desse tamanho também e transforma nesse tamanho. Aconteceu da pessoa estar andando na rua e deu um tropeço, quase caiu. Mas quando ela vai contar, ela diz que ela tropeçou, quase caiu, o carro quase pegou, salvou o filho, a filha, a avó, brigou com o motorista parou. Então, cria todo um cenário e que a pessoa que está olhando de fora, que viu a situação, percebe e entra
no coração daquela pessoa já entrou descrédito. Né? Eu acho que as pessoas, a gente conhece muitas pessoas assim e acaba descredibilizando tudo que nós falamos. Lá em Salvador tinha um irmão chamado, eu não vou falar o nome dele, mas porque vai estar gravado, vai estar na internet e ele sempre estou falando com ele. Entendeu? E ele fazia isso. Todo mundo já sabia que era, mas foi assim mesmo, ele estava na zombaria, né? Porque acabou todo mundo zoando ele. Já sabia, mas não foi assim e tal, porque ele contava uma coisa desse tamanho, transformava nesse tamanho, e as pessoas sabiam que quem via, ele disse, não foi assim não, foi só isso aqui. Entendeu? E acaba nos descredibilizando para outros. Né? A mesma coisa do que eu falei do crediário lá. O nome do Senhor são para nossas vidas. Para os antigos, mais antigos, os velhos, como eu falei, nos anos 50 ou 70, isso era muito importante. Por exemplo, minha avó, o nome dela era a coisa mais importante que ela tinha, era pobre. Não tinha dinheiro nenhum, mas o nome dela era a coisa mais importante que ela tinha. Hoje, pela graça, o nosso nome não vale nada se nós não colocarmos o nome do Senhor na frente. Não que nós tenhamos que dizer que nós somos cristãos, mas que as pessoas têm que ver isso nós. Tem que reparar e ver isso nós. Que o nosso nome não tem valor nenhum, porque nós estamos representando o nome de Cristo. Mas quando nós representamos mal isso, acaba trazendo toda a descredibilidade. E aí as pessoas dizem assim, não vou ser um crente daquela forma. Vamos ser cristão, para ser igual aquele ali, melhor não, hein? Melhor não. Hein, João? João? Pode falar. Tava vendo no LinkedIn essa semana, aí eu vi uma postagem de uma pessoa falando justamente isso aí, né? Que ela teve alguns chefes na vida, fez alguns trabalhos na vida, né? Aí falou que o primeiro fez vários trabalhos para cristãos, né? Trabalhou com vários chefes cristãos. Aí falou que o primeiro mandou ela embora e ficou devendo, não pagou os direitos. O outro fez outra besteira lá com ela, que eu não lembro. E falou também de um outro caso lá de um maestro de uma igreja que era cristão, que esse sim, ele pediu para ela traduzir uma cantata de Natal em inglês. Ela foi traduzir a cantata de Natal. Esse músico pagou o serviço, né? Mas na hora de publicar, de apresentar, né, não deu os créditos da tradução. E que por causa disso ela falou, né, que nós cristãos deveríamos melhorar muito, né? Sobre certas coisas. Aquele post lá com um monte de comentários, até li alguns lá, mas essas coisas assim eu prefiro nem entrar muito em discussão, que é mais fogo que a gente bota, né? Mas eu acho interessante isso aí também, porque muitas vezes não são nem os cristãos que banalizam o nome de Deus. Já tem gente que com má intenção, né, para encobrir um próprio desvio de caráter, né, se utiliza do nome de Deus para usar como escudo para a safadeza que elas têm, né? E isso já traz descrédito para a gente, mesmo sem a gente ter culpa, né? Então, quanto mais a gente pudesse policiar e evitar fazer as coisas direitinho, com temor e respeito ao nome de Deus, né? Que a gente carrega esse nome, como já foi falado, né? É melhor para a gente não gerar escândalo e descrédito para o evangelho. É justamente isso, Jefferson. E uma coisa que o texto que me veio à minha cabeça aqui é aquele que diz assim, eu esqueci o endereço, né? Quem souber pode até falar aí para gente. Tudo que façais, faça como sendo para o Senhor. Às vezes a gente pensa assim, vou lá trabalhar, aí vou botar um atestado. Isso quer dizer, se você está trabalhando como sendo para o Senhor,
e vai botar atestado para Deus. Ah, mas aquele chefe lá, ele é um cara ruim e tal, não sei o quê, eu não gosto do meu trabalho. Tudo bem, você tem direito de procurar um outro trabalho, né? Mas o seu testemunho vale mais do que o seu salário. Isso com uma pessoa que entende o poder do nome de Cristo. Entendeu? Então, se a gente não se policiar nisso, quer seja o marido com a esposa, quer seja o pai para os filhos, quer seja para os vizinhos, quer seja tudo que façais é uma obra para o Senhor, é uma ajuda uma pessoa ali na frente, né? Uma ajuda para a pessoa ali na frente. Tudo isso é para poder glorificar o nome do Senhor. Tudo que façais, faça como sendo para o Senhor. E as pessoas, infelizmente, ainda não entenderam isso. É como o Gerson falou. Aí vai fazer, às vezes, acaba usando disso para poder corromper ou deixar de pagar. Eu conheço várias pessoas, até mais tarde, né? Lá da igreja recente, que tinha empresa, quebrou, não pagou ninguém, mas isso de forma... assim, ele sabia que não ia poder pagar, entendeu? Mesmo assim, colocou a pessoa para trabalhar e tal. Só que a pessoa que está trabalhando está pensando em receber e pagar as contas ou fazer alguma coisa que planejou, né? E acaba criando toda uma confusão, o pessoal começa a falar mal. Tem pessoas que falam mal sem motivo, imagine dando motivo, né? Não sei se vocês concordam comigo. Quem quiser falar, o tempo está aberto aí para vocês. Colossenses 3, 23. É isso aí. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Isso, justamente. É esse texto aí que eu estava pensando. E, às vezes, isso se encaixa em tudo nas nossas vidas. Se a gente ajuda uma pessoa na rua que caiu, você deu a mão para levantar, você está fazendo para o Senhor. Por exemplo, tem gente, e eu não condeno, tá? Tem gente que não dá esmola. Eu gosto, eu estou na rua, eu dou. Rafael, às vezes, você nem sabe o que vai fazer, se a pessoa vai fazer, se vai usar droga, não sei o quê, mas eu dou. Porque eu sempre penso nesse texto, né? Você tem que fazer como se fosse para o Senhor, né? E eu não condeno quem não dá. Eu acho que a justificativa da pessoa de não dar é até válida, né? Porque a gente não sabe o que realmente a pessoa vai fazer com esse dinheiro, não é verdade? Mas eu sempre penso nesse texto e acabo dando. E, assim, é uma coisa que tem que estar enraizado nos nossos corações, que nós temos que fazer tudo, quer seja no trabalho, e a pessoa que toma isso no coração acaba se destacando no trabalho. Não por ser puxa-saco, eu estou falando especificamente de trabalho, não por ser puxa-saco, mas porque apresenta um bom trabalho. E uma pessoa assim, geralmente, não fica desempregado. Geralmente é bem quisto no mundo profissional. Se conseguiu se introduzir ali no mundo profissional do ramo dele, é bem quisto. Aquele profissional lá, ó, é bom profissional. Bom marido, boa esposa. Porque a mulher, não vou fazer o café do meu marido, ele tem mãos. Entendeu? Mas está fazendo como se fosse para o Senhor. Né? Está fazendo como se fosse para o Senhor. E graças a Deus a minha esposa faz para mim. Senão parece que eu passaria fome, porque eu não sei cozinhar, não sei fazer nada. Ela ficou quietinha ali, só olhando para você. Mas ela faz, graças a Deus ela faz. Porque senão eu passo até fome, porque eu não sei cozinhar. Mas tem que aprender. Falando sobre isso aí, na minha vida profissional, né, isso me valeu muito, exatamente esse texto aqui. Tá? Esse texto aqui me valeu muito, porque me facilitava trabalhar mentalmente. Tá? Assim, eu não estou fazendo para o homem. Primeira coisa, eu falava para mim mesmo. Eu não estou fazendo para... Aquele outro texto também, se te pedir a túnica, te pedir para andar 1 quilômetro, vai com ele 2, entrega ali a capa. Isso também me auxiliou muito na minha vida profissional. Tá? Tanto para a obediência, né, ao que está sobre mim,
e sobre a disposição em fazer. Porque eu não estou fazendo para aquele que está mandando em mim, mas estou obedecendo àquele que está sobre todos os homens. E isso me auxiliou muito, em tudo. E sempre fui bem em relação ao trabalho, eu convivi bem, tá? Me relacionei bem com as pessoas e tinha palavras animadoras para os demais que estavam sempre jogando para trás e querendo inflamar os outros. Então, isso colaborou muito para a minha vida profissional. E é exatamente isso que você acabou de comentar aí é uma tremenda verdade. Não é mentira. Fazer como se fosse para o Senhor, nós ganhamos pontuação, né? Que na vida comum você vai ganhando pontuação com as pessoas, porque as pessoas vão querer estar perto de você. Vão querer estar perto de você. Eu falei isso outro dia para minha esposa. O que nós vamos levar dessa vida? É o que nós temos, aquilo que nós possuímos, ou o relacionamento que nós temos com as pessoas? Se você vive para Deus, obviamente, você vai atingir aqueles que estão ao seu lado. Isso é automático. E todos que estão ao seu lado, ouvindo você, vai ouvir a própria palavra de Deus, porque você vai proferir a palavra de Deus para eles, ou na sua convivência, no seu relacionamento, né, no seu agir, né, na sua forma de ser, né, que a palavra está sendo efetuada na sua vida, e como também na hora da dificuldade, na hora de transmitir uma sugestão, né, um apontamento para um posicionamento de atitude, você está na palavra de Deus. E com isso, né, o Espírito de Deus vai estar ali atuando em volta de você e a graça de Deus vai atuando na sua vida. Então, quando a gente faz para Deus, a gente tem inconscientemente a gente diz, vamos fazer o melhor, né? Então, quando é para o homem, a gente olha as características daquela pessoa, a pessoa injusta, às vezes é grosso, mal educado, às vezes a pessoa não é um bom patrão e acaba fazendo de acordo com o que ele merece, mas na verdade não é. Tem que fazer como se fosse para Deus. E até essa pessoa, o seu patrão, pode ser mudado por isso, né? O nosso patrão. Hoje eu não tenho patrão, mas quando eu comecei minha vida profissional, eu já tinha me convertido e uma das coisas que eu aprendi cedo foi justamente isso, que eu tinha que honrar o meu patrão, isso era falado muito em escola bíblica dominical, como sendo para Deus. E olha que eu trabalhei com pessoas, trabalhei em posto, gasolina, trabalhei... Rapaz, a Rebeca entrou aqui no quarto, hein? Aí trabalhei para pessoas muito ruins, pois gasolina tinha uma máfia, mas eu assim procurava dar o meu melhor, entendeu? E a fim de apresentar o meu melhor trabalho. Trabalhei também como sabe aquelas coisas que acontecem no Jornal Nacional, em casa eu só atrapalhando. Aí trabalhei também com outras coisas, até chegar ao meu trabalho de hoje. Como hoje eu não trabalho como de carteira assinada, eu sou autônomo, tenho minha empresa, então eu procuro fazer também para o Senhor, né? E às vezes dá uma paciência, a gente não quer fazer e tal, mas a gente procura fazer para o Senhor. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Irmãos, um de cada vez para não bolar, hein? Eu ia escrever, mas vou falar. O nosso patrão, nós que somos autônomos, são nossos clientes, né? A gente tem que fazer pelos nossos clientes como se a gente estivesse fazendo para o Senhor, né? É bem aquela palavra, né, que Jesus fala, vocês me alimentaram quando eu tive fome, me deram de beber quando eu tive sede, né? Então, a gente tem que fazer pelo nosso próximo, pelos nossos clientes, como se estivesse fazendo para Jesus, né? E o Jefferson falou aí, você não tem patrão, tem patrão. Tem mesmo.
E aí, olha, rapaz, quando fica brava, parece toda mansinha, fala mansinho, mas quando fica brava, dá até medo. Viu? Olha, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, quando ela fala, eu tremo. Mas. Tu dá sorte que ela é alta, imagina se fosse baixinha. Baixinho é pior, né? Ó, essas pessoas caladas assim, geralmente são bravas, viu? São bravas. Aí sempre tem esse problema, mas voltando para a gente lá, sobre a nossa aula, então a gente tem que colocar o nome do Senhor como sendo a coisa mais importante nas nossas vidas e fazer valer, né? Porque ser cristão não é apenas dizer sou crente. Uma vez eu tive a oportunidade de dar aula presencial na nossa turma e falei sobre isso, que antigamente ser cristão, quando você dizia eu sou cristão, você já estava assinando uma carta talvez de óbito, uma certidão de óbito. Por quê? Naquela época, você poderia ir para a forca, você poderia ser apedrejado, seus negócios certamente iriam falir, porque as pessoas deixariam de comprar na sua mão. Se você vendia alguma coisa, deixariam de comprar na tua mão, só porque você disse que é cristão. Não só naquela época, mas hoje em dia, nos países que são mais fechados, na janela 10, 40, você pode passar por isso. Você decide, eu sou cristão, além de perseguições, né? Meu pastor em Salvador, ele foi tirado do testamento, porque a família dele era de católicos, aqueles católicos que a gente dizia pé roxo mesmo, aquele católico que ia para a missa todo domingo e tal. E tanto ele como a esposa, Dona Rose, pastor Luiz Andrade e Dona Rose, eles eram de famílias tradicionais de Jequié, lá na Bahia. Então, eram as famílias mais ricas lá e tal. Quando eles estavam noivos, decidiram casar, eles aceitaram a Jesus. Tanto é que o meu pastor ele teve que sair da casa dele, porque o pai dele disse, eu não quero mais você aqui, vou tirar você do testamento. O pai dele tinha alguns filhos. No final da vida, ele já foi morar em comunidade, que até hoje mora na comunidade, lá em Pirajá, em Salvador. No final da vida, o pai dele reconheceu ele como filho, aceitou Jesus com 90 e tantos anos, foi para a glória e disse que era o filho que ele mais se orgulhava. Isso você vê o quão é importante a gente ser fiel a Cristo e sofrer perseguições pelo nome de Cristo. No final da vida, o pai dele foi reconhecer que ser cristão era uma coisa boa e os outros irmãos dele não administravam bem as finanças da família, tiveram alguns problemas, eu não vou citar aqui, mas no final da vida o meu pastor, o pastor Luiz Andrade, foi reconhecido pelo pai, no final da vida do pai dele. E foi restituído a herança, tanto da esposa como do marido. E hoje eles estão bem, graças a Deus. Mas é justamente isso que eu queria falar. O nome do Senhor ele tem que ser levado a sério. Hoje em dia, aceitar Jesus Cristo, aceita Jesus Cristo. E faz as mesmas coisas que a pessoa do mundo faz. Não tem mudança alguma na vida, não tem prejuízo algum. Então, antigamente, ou em algumas religiões ou culturas, ou alguns lugares do mundo, se você aceitar Jesus, você já está sabendo que você vai passar dificuldades. E até mesmo a morte. E hoje em dia, no Brasil, pelo menos no Brasil, não é assim. Em muitos lugares, né? No Brasil não é assim. E banalizou. Ser cristão é banal, entendeu? Tanto é que tem um grupo gospel. Eu lembro de que a primeira vez que eu me escandalizei com o evangelho, no evangelho, era novo convertido, teve um show gospel. E lá tinha tenda, como era a tenda? No show teve um negócio de uma tenda cristã, tenda gospel. Dentro do show tinha uma tenda, que tocava música, pum, 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 com um jogo de luz e tal. Eu lembro que nessa época, um monte de cristãos da minha igreja foi até excluído. Por quê?
O menino ia para a porta da tenda, as meninas passavam e se esforçavam a beijar. Ah, é verdade? Você sabe disso? Eu sei porque eu fui pro show, né? E me escandalizei com isso. Não, eu fui pro show e vi isso lá, e algumas pessoas da igreja lá alguns jovens da igreja foram até cortados do hall de membros justamente por causa disso, porque alguns foram para a porta também participar disso. Então, o que acontece? Banalizou. Você vai para alguns shows, é show mesmo, não tem palavra. Entendeu? O nome do Senhor foi banalizado para alguns, né? Eu não quero generalizar. Então, justamente por causa disso. E o Senhor diz, o que há de comum com o santo e o profano? Se o nome dele é santo, né? Então, era isso que eu queria deixar para os irmãos. Eu não vou me alongar mais. A segunda parte da nossa lição aí fala justamente aquilo que eu falei lá no início, que é sobre o nome do Senhor Jesus. O nome de Deus era Jeová, eram 5 consoantes, e foram colocados algumas vogais para poder ter uma pronúncia, né? Vamos dizer assim, convencional uma pronúncia, porque cada escola pronunciava de uma forma diferente. Aí colocaram essas vogais no nome para poder todos terem uma pronúncia parecida, né? Então foi convencionado. E hoje, assim, trazendo para nós, hoje, a pronúncia do nome do Senhor, o Senhor é Jesus. É o nome que tem efeito na nossa vida para poder estar orando pelos enfermos, para poder estar sendo instrumento de salvação, restauração, entendeu? No nosso lar, na nossa família. É esse nome que nós levamos sobre nossas vidas. Entendeu, irmãos? E que Deus possa nos abençoar. Quem quiser falar mais alguma coisa, o espaço está aberto. Logo em seguida nós vamos orar. E gostaria que tivesse um voluntário para orar para poder estar encerrando também. Tá bom? Quem quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto aí. A oração vai ficar com quem ficou bem quietinho. Não entendi, irmão. A oração vai ficar para quem está bem quietinho. Ah, vai ficar para quem está bem quietinho, né? Pô, tem muita gente que... Deixa eu ver. Temos 7 Temos 7 pessoas, né? 7 participantes. Agora não. 6, saiu 1. 7. A Isa saiu. A Isabela estava com a internet ruim. Mas aí tem 2 aqui, tem 2 com ela. Tem mais aí, tem uns 10, 15. Então, aí vai ficar pro Claudio César orar, né? Verso. Dona Neuza está na escuta aqui também. A Neuza também, né? Então, irmãos, eu agradeço aí pelos irmãos estarem aqui com a gente estudando. Foi bênção. Eu gostei muito desse formato, né? De estar podendo estar discutindo, fica mais informal, é menos programado, entendeu? A gente entra em assuntos, outros assuntos e traz de volta para a gente, coloca no nosso dia a dia. Gostei muito, eu agradeço aos irmãos. Deus continue abençoando vocês. Quem quiser falar, ainda temos um tempinho, pode ficar à vontade. Depois o Claudio César vai orar. Amém? Então, Cláudio, pode orar aí para finalizar. Primeiramente, bom dia, irmãos. Como não falei com vocês ainda, mas antes de mais nada, quero estar agradecendo a Deus também e aos irmãos. Esse novo formato realmente foi muito bom, que a gente acaba se interagindo um com o outro, né? E acaba nos estimula até mais a estar participando. Que eu confesso que muitas vezes a gravada a gente ficava deixando para outro dia e acabava nem assistindo depois, entendeu? Mas vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por essa possibilidade de estar nos dando, meu Pai, mesmo longe um do outro, mas através da tecnologia que Tu deu a sabedoria e inteligência para o ser humano para estar desenvolvendo, nós podemos estar juntos estudando Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor,
aprendizado, tudo aquilo que nós ouvimos, Senhor. Venha abrir, Senhor, nossa mente, nosso coração, Senhor, para que possamos tomar posse dessa palavra, Senhor, e botar em prática no dia a dia, Senhor. Nós venhamos, Senhor, dar realmente crédito à tua palavra e venhamos realmente respeitar o teu nome, o seu santo nome, Senhor. Para que não venhamos banalizar ele no dia a dia. E também, como foi ensinado também durante a aula, Senhor, venhamos cuidar também do nosso nome também, para que o nosso nome também não venha a ser banalizado, Senhor. Vem estar conosco, Senhor, durante essa tarde, ainda, meu Pai, e à noite, no culto da noite, Senhor, venha também estar nos alimentando, falando aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas que nós precisamos ouvir, Senhor. Amém. Seja conosco, Senhor, abençoe cada vida presente nessa live, Senhor, e também todos os irmãos que também pertencem à nossa classe, a classe radicais, mesmo aqueles que não puderam participar. Abençoe a todos, que eu te peço, amado Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de saírem, eu queria deixar aqui uma indicação de livro. O Nome de Jesus. Tá? Esse livro, ele é do Kennedy Hagin. Eu tenho ele. Esse livro pode ser baixado na internet. E ele fala sobre as características do nome de Jesus. A autoridade, o poder e todos os benefícios do nome de Jesus. Ele fala aqui através desse livro. Tá bom? Quem puder ler, é um livro pequeno. Dá para ler assim calmamente, né? Em uma semana, tem menos de 200 páginas, né? Então, vale muito a pena. Foi um dos primeiros livros que eu li, depois eu adquiri ele, está novinho, né? Os que ficaram em Salvador, meu livro ficaram em Salvador, depois eu adquiri ele aqui. Mas é muito bom esse livro. Eu indico para os irmãos, a gente vai ter lá o nome de Jesus para curar, o nome de Jesus para salvar, o nome de Jesus, a fé no nome de Jesus. Tem que crer nesse nome, né? O reinado pelo nome de Jesus, porque ele nos entrega a salvação pelo nome dele, entendeu? Foi nos otorgado, tá bom? Deus continue abençoando a todos e fiquem na paz aí, irmãos. Vitinho? Fica à vontade, irmão. Depois você me passa aí como é que faz fazer a seleção, né, dos nomes, como que faz depois, quando for dar aula, saber fazer o convite, essas coisas assim, que eu não sei ainda. Tá bom. Aí, sempre entrei com as pessoas me convidando. Tá bom. Faz o seguinte, marca aquele cafezinho com... Ah, tá! Que eu vou aí. Tudo vai ter comida. Então, aquele cafezinho com aipim, que eu vou aí e te ensino direitinho, tá bom, irmão? Vamos marcar o nosso churrasquinho. E o nosso churrasquinho, tá bom. Neuzinha tem que falar para ele assim, você tem que aprender a fazer comida como se fosse para o Senhor. Não é para o Senhor. É para o Senhor e para nós também, ué. Tá bom. Tá bom, então. Olha o negócio que eu te pedi. Valeu. Um abração aí, viu, irmãos? Fala, Nezinha, tá fazendo almoço aí, né? Daqui a pouco eu vou bater aí, viu? Pode vir, meu filho, à vontade. Tô brincando. Aqui na casa de mineiro chegou, almoçou. Amém. Mas eu não vou, não. Tô brincando. Deixa para a próxima oportunidade. À vontade. Tá bom. Um abraço aí, viu? Fica na paz. Para vocês também. Tchau. Tchau.